abrir a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25 a 34, nós leremos uma parte do Sermão do Monte. Foi aquele sermão pregado pelo Senhor Jesus, sermão este com um conteúdo tão extraordinário, revelando sabedoria e propósitos de Jesus para com a sua igreja, para com seu povo. Vamos abrir em Mateus capítulo 6, 25 a 34. Oremos. Pai, a tua palavra é lida, a tua palavra está diante de nós, e nós suplicamos a ti que nos permita ouvir a tua voz através da tua palavra. Os nossos corações necessitam da tua palavra, do entendimento, discernimento, força e poder do Senhor atuando por meio da tua palavra. Fala-nos, Senhor, toma, Senhor, a direção das nossas vidas e dá-nos o alimento espiritual que necessitamos. Oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, nestas palavras, nos alerta a respeito de alguns males que tentam brotar no nosso coração e tomar o controle das nossas vidas. E de maneira especial, o Senhor Jesus fala a respeito da ansiedade, associada a um espírito de ingratidão, de falta de percepção dos cuidados do Senhor, de falta de percepção da suficiência do amor de Deus para abarcar a nossa vida como um todo. E meus amados, refletindo nisso, sendo leais e sinceros diante do Senhor, certamente chegaremos à conclusão que nós temos pecado contra Deus. Ou qual de nós pode dizer que vive fé de tal forma que em momento algum se deixa levar pela ansiedade, por aquela incerteza, insegurança, intranquilidade referente ao dia de amanhã, do amanhã? O Senhor Jesus vem nos mostrar neste texto bíblico que nós precisamos reavaliar alguns valores na nossa vida, porque não adianta dizermos: não seja ingrato, não seja ansioso. A ansiedade chega sem pedir licença. A ansiedade estabelece lugar na vida das pessoas. Nós precisamos reavaliar alguns valores na nossa vida, passarmos a nos pautar por estes valores, para que na vivência destes valores saibamos nos comportar em verdadeira fé diante do Senhor. O Sermão do Monte, como nós adiantamos, são ensinos do Senhor Jesus, direcionados primariamente não ao incrédulo, mas são ensinos de Jesus direcionados a seus discípulos, direcionados àqueles que creem no seu nome. Portanto, são ensinos de Jesus direcionados a você, direcionados a cada um de nós que professamos a fé no Senhor Jesus. Vejamos então a superioridade dos valores que Jesus nos passa neste texto bíblico como princípios para nos dar vitória sobre as influências da ansiedade e da ingratidão, para que as nossas vidas não sejam coordenadas pela ansiedade ou pela ingratidão. E dentre os valores apresentados pelo Senhor Jesus aqui, nós queremos destacar, inicialmente, um princípio colocado de maneira cristalina pelo Senhor Jesus diante dos nossos olhos, mas com grande poder de ensino a cada um de nós. O primeiro princípio é este: a vida
está acima das coisas. A vida está acima das coisas. Pessoas andam ansiosas, como o Senhor Jesus aqui mostra. Andam ansiosas com referência à comida, à bebida, com referência ao vestuário. E nesta ansiedade relacionada às coisas, a alegria passa a se fundamentar nas coisas. É a jovem que vai ao shopping e volta transbordando de alegria pelas novidades que comprou. É o estudante aprovado em seu curso que volta radiante pelas conquistas. É o trabalhador que volta radiante pelo aumento do seu salário. Meus amados, nós não estamos dizendo que estes não são fatores para nos alegrarmos. Nós somos humanos e nos relacionamos com estas realidades da vida e nos alegramos com as mesmas. Mas o grande problema é quando as coisas passam a ser o fundamento para nos alegrar. Isto acaba gerando mais cedo ou mais tarde o predomínio da ansiedade e da ingratidão. Isto porque no momento em que alcançarmos a aquisição do que queremos, isto gera um espírito de ingratidão, porque nós nos alegramos com as coisas. Ou então gera uma ansiedade quando nós não conquistamos o que nós queremos. Se o fundamento da nossa alegria são as coisas, a ansiedade vai brotar, porque sempre existirá algo a mais para alcançarmos. E nós vivemos uma época extremamente tentadora nesta área. Cada dia uma novidade a mais no mercado. A moda muda com uma velocidade muito grande. Os vários relacionamentos, amizades, colegas, questionam quando você não acompanha a moda com sua velocidade. Neste espírito, as pessoas acabam repousando a alegria sobre este fundamento das coisas, do ter. Mas isso gera ingratidão, isso gera ansiedade. O Senhor Jesus nos mostra que este é um mal não apenas dos últimos dias, mas um mal que as pessoas já viviam naquela época, porque muitas pessoas estavam perguntando: o que nós comeremos amanhã? O que beberemos amanhã? Com que nos vestiremos amanhã? O Senhor Jesus corrige este desvio humano, falando a respeito do valor da vida. A vida está acima das coisas. O Senhor Jesus nos mostra que a vida pertence a Deus. Desde o princípio, Deus criou o ser humano. Primeiramente, Deus preparou o berço para o ser humano, porque criou todas as coisas. E quando tudo estava preparado, Ele criou o ser humano
protegido e cercado pelos cuidados dele. Agora, hoje, muitas vezes, deixamos de olhar para Deus e começamos a olhar para as coisas. E esquecemos que é Ele quem nos cerca com o que nós necessitamos na vida. O Senhor Jesus nos chama a olhar para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, mas o Pai Celeste cuida de cada uma delas. Ele nos chama a olhar para os lírios do campo, que não tecem, não fiam. Entretanto, nem Salomão, em sua grandeza, vestiu de maneira semelhante à beleza dos lírios do campo. Meus amados, quantas vezes nós sofremos? Nós sofremos porque buscamos segurança para as nossas vidas nas coisas. Dependemos então do bom emprego, do bom salário, da conta bancária, das pessoas, e vamos esquecendo que a vida vale mais do que as coisas. Às vezes perdemos a saúde por causa das coisas. Às vezes perde-se a própria vida por causa das coisas. E quando Jesus mostra que a vida vale mais que as coisas, Ele está falando sobre a vida física, mas a vida como um todo, espiritual também. E se Jesus partiu do menor para mostrar o maior, para mostrar que a vida é mais preciosa, Ele começou com os pormenores. Olhem as aves, olhem os lírios. Se o Pai cuida deles, Ele não vai cuidar de vocês. É bom lembrarmos que nós fomos criados por Deus à imagem e semelhança dEle, para nos relacionarmos com Ele. E o apóstolo Paulo, com o mesmo objetivo de forma inversa, começou do maior para o menor. O apóstolo Paulo afirma: se Deus não nos negou, se Deus entregou o seu próprio Filho por amor a nós, porventura não nos dará graciosamente com Jesus todas as coisas? Ora, se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes Ele nos amou a tal ponto de entregar o seu Filho por nós na cruz, será que agora, depois de entregar Jesus, depois de nos amar, será que Ele nos deixará à sorte nessa vida? Meus amados, uma das maiores bênçãos é aprendermos a descansar nos cuidados do Senhor. E nós precisamos disto, entendendo que a vida vale mais do que as coisas. E Jesus veio para salvar a nossa vida. E Ele cuida das nossas vidas. Lá no início do ministério de Jesus, Ele foi tentado pelo diabo depois de 40 dias em jejum e oração. O diabo, percebendo que Jesus estava com fome, disse: transforma as pedras em pães e coma. Jesus é tentado a valorizar mais as coisas do que a vida com Deus, com o Pai. Mas Jesus soube responder: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meus amados, Jesus nos ensina uma vida de gratidão, de descanso nos cuidados dEle. Para isso, é necessário revermos alguns valores na nossa vida. E o primeiro valor que precisamos rever é este: a vida está acima das coisas.
E Jesus morreu na cruz por causa da sua vida. E se Ele cuida das nossas vidas, as demais coisas, Ele vai cuidar. Ele vai cuidar daquele problema de saúde. Ele vai cuidar daquele problema de solidão, daquele problema do filho, daquele problema dos pais, daquele problema econômico. Ele vai cuidar. Ele vai cuidar resolvendo aqui na terra, não sei se aqui na terra ou na glória. Ele vai cuidar ensinando, estando presente, fortalecendo, guardando, orientando, consolando. Mas a vida está sempre acima das coisas. Há aqui um segundo valor, um segundo princípio que nós queremos refletir com os irmãos. A fé está acima do eu. Se a vida está acima das coisas, também a fé precisa estar acima do eu, da minha vontade, do meu querer, do meu poder. Nos versos de número 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Meus amados, quando nós atribuímos ao nosso próprio eu a direção das nossas vidas e agimos sem fé em Deus, a ingratidão se estabelece. A ingratidão se estabelece porque quando nós alcançamos algumas bênçãos de Deus, nós achamos que alcançamos por causa do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa ação, do nosso poder. Aí a ingratidão reina no coração. Ou então, quando nós enfrentamos as dificuldades, se nós confiamos no eu e se a fé não dirige as nossas vidas, nós cairemos na ansiedade. Porque a pergunta será: como eu resolverei esta situação? Como eu retomarei a direção da minha vida? Meus amados, o Senhor Jesus nos mostra que essa maneira de pensar é própria dos incrédulos, dos gentios, dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus, que não conhecem a verdade, daqueles que não estão no Evangelho. Para eles, o princípio é o seguinte: resolvo os meus problemas com meu trabalho, com meu dinheiro, com as minhas ações. O eu está acima da fé. Mas, meus amados, o Senhor Jesus disse: isso é coisa de gentios. Lembrem de uma coisa: nós temos Pai, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Nós temos Pai. A palavra Pai indica um relacionamento próximo, de proteção. Aponta para um provedor capaz de cuidar de cada uma das necessidades de seus filhos. Mas não podemos ser filhos incrédulos, rebeldes, que acham que solucionarão os seus problemas a partir da sua própria ação, decisão e poder. Também lá na tentação que sofreu o nosso Senhor e Salvador Jesus, no segundo momento da tentação, o diabo leva Jesus até o alto, ponto mais alto do templo, e disse para Jesus: atira-te abaixo,
Porque está escrito: aos teus anjos darás ordens a teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em nenhuma pedra. Lança-te abaixo. Meus amados, o diabo continua soprando nos ouvidos das pessoas. Lança-te. Lança-te ao trabalho. Lança-te ao mundo. Lança-te às lutas. O Senhor Jesus, sabedor da astúcia do maligno, e mostrando que não buscava glórias para si, que não estava ali para exibir a sua glória diante dos homens, não estava ali para exaltar o seu eu diante dos homens. Disse, está escrito também: não tentarás o Senhor teu Deus. Meus amados, nós precisamos caminhar em nossas vidas guardando este princípio: a fé está acima do eu. Não caminhamos buscando a glória para as nossas obras. Não caminhamos crendo que as nossas mãos trarão os benefícios que precisamos. Nós caminhamos sustentados pela fé na graça de Deus, que nos dirige, que nos supre, que nos ensina. Não, nós não sabemos como será o dia do amanhã. Não sabemos se virão dias bons, tranquilos, ou se virão dias difíceis, atribulados. Mas de uma coisa estamos certos: nós caminhamos em nosso dia a dia e caminhamos para o amanhã, cientes de que não estamos sozinhos, conduzidos pela fé e com a certeza de que nós somos filhos, não somos bastardos, somos filhos. Não somos gentios, nos relacionamos com um Pai. E a palavra diz que todos aqueles que pela fé receberam a Jesus, Deus os tornou filhos. Portanto, todo aquele que crê em Jesus é filho e tem um Pai. Princípios para nos libertar do poder da ingratidão e da ansiedade. Nós já vimos 2 princípios: a vida está acima das coisas, a fé está acima do eu. Quando você deparar com aquelas situações que te assustam, ou quando você for tentado a ser seduzido para crer que as suas mãos são suficientes para dirigir a sua vida, lembre disso. A fé está acima do eu, porque a fé nos leva àquele que é o Pai provedor suficiente. Nós olhamos para Ele e falamos: eis-me aqui, Senhor, aqui está a minha vida, sou teu filho, e coloco diante de ti todo o meu caminhar, coloco diante de ti o meu coração, coloco diante de ti a minha vida, coloco diante de ti as minhas ansiedades. Toma, Senhor, a minha vida e guia a minha vida, meu Pai. Mas, por fim, um terceiro princípio que precisa ser trabalhado aqui é que o reino de Deus está acima do reino humano. O reino de Deus está acima do reino humano. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quantas vezes nós nos preocupamos com a construção do nosso reino na terra? O que é que significa reino de Deus? O que é o reino de Deus? O reino se identifica
com o domínio estabelecido por Deus em nossas vidas. O reino chegou na pessoa de Jesus neste mundo. E Jesus deu provas de que o reino chegara. Os demônios se calaram diante dele, o poder da morte silenciou. O poder do pecado destruído. O reino chegou na pessoa de Jesus. Alguns identificam o reino de Deus com a igreja, mas nós não podemos identificar o reino de Deus com a igreja. O reino de Deus é este domínio que vem mediante o Evangelho estabelecido nos corações daqueles que creem no Senhor. E todos aqueles que creem já desfrutam do reino de Deus. O reino já chegou, mas o reino ainda chegará. E aí, pastor, chegou ou não chegou? Chegou, mas vai chegar. Chegou na pessoa de Jesus. As marcas dele já estão dentro de nós. As marcas dele estão aqui dentro de nós. Trazendo consolo, trazendo paz, trazendo esperança, trazendo segurança, trazendo força. Mas nós olhamos ao nosso lado e vemos o poder do mal agindo, destruindo, matando. Então o reino de Deus vai chegar ainda. Quando Jesus vier, estabelecerá o reino sobre o seu povo para todos sempre. Então o último inimigo será vencido, a morte é o último inimigo a ser vencido. E o Senhor reinará com seu povo para todos sempre. Mas muitas pessoas não se preocupam com o reino de Deus, não buscam o reino de Deus, porque estão tão sedentas em estabelecer o seu próprio reino neste mundo. Querem ter o controle das situações, querem ter poder, seja ele poder econômico, seja ele poder civil, social, como queiram chamar. As pessoas querem construir os seus reinos neste mundo. Mas lembrem sempre, o reino de Deus está acima do reino humano, porque o reino humano não passa de uma mera ilusão que seduz, engana, e quando as pessoas acham que são reis neste mundo, estão vivendo sob o poder da escravidão. Nós só podemos reinar ao lado daquele que verdadeiramente é rei, Jesus. O apóstolo Paulo nos falou, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. E o Senhor Jesus acrescenta aqui uma palavra extraordinária. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós queremos ir do fim para o início. Queremos inverter as coisas. Queremos acrescentar as coisas e sobrando um tempinho o reino de Deus. É o reino de Deus acima do reino humano. É o reino de Deus em primeiro lugar. E o rei acrescenta as demais coisas na nossa vida. Que tipo de reino tem brotado no seu coração? É o reino terreno? É o reino humano? O Senhor Jesus, na sua tentação, experimentou também a proposta do diabo. Ouviu a proposta do diabo, não experimentou. Ouviu a proposta do diabo. Qual foi? O diabo mostrou o mundo, os vários reinos do mundo, e disse para Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Os reinos ilusórios deste mundo. Os reinos que escravizam. Mas Jesus veio ao mundo para estabelecer o reino de Deus. E o reino de Deus passaria necessariamente
pela morte na cruz. Assim o reino, o verdadeiro reino foi estabelecido. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Levantemo-nos com esta convicção: adorar somente a Deus e prestar culto somente ao Senhor, não aos reinos deste mundo, e muito menos àquele que quer enganar, apresentando-nos falsos reinos. Porque os reinos que o diabo apresentou são reinos ilusórios, mentirosos, enganosos, que não trazem vida, que não trazem solução, que não trazem salvação, que não trazem libertação. Mas muitas pessoas abraçam os reinos deste mundo e vivem como se estivessem vivendo muito bem. Meus amados, que Deus conceda graça a nós. Ansiedade e ingratidão, dois males que tentam controlar a nossa vida, ditar o nosso comportamento. Pouco adiantaria o pastor dizer para vocês: meus irmãos, não sejamos ingratos. Meus irmãos, não sejamos ansiosos. A palavra de Deus, com a sabedoria sem igual do Senhor Jesus, nos ensina que precisamos mudar alguns valores para que estes valores ditem o nosso comportamento. E os valores da nossa vida precisam ser estes valores do Evangelho. A vida está acima das coisas. A fé está acima do eu. E o reino de Deus está acima do reino humano. Que Deus nos ajude. Tome a direção das nossas vidas. Conduza o nosso caminhar. Guarde a nossa vida. Meus irmãos, as pessoas estão sedentas por coisas, pelo predomínio do eu e do reino do mundo. Sem freios. Sem freios. É o retrato do mundo. E Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que o Senhor Jesus nos ajude a, neste mundo mau e pecador, sabermos viver o Evangelho, os valores da palavra de Deus, para aprendermos a descansar nos cuidados do Senhor, a agirmos em fé e buscarmos o reino de Deus acima de todas as coisas. Ouçamos o coral Vida e Louvor.